tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de julho de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1619, 4 páginas, 61 logias e 7 máximos. O tema é detalhe decisivo. A especialidade é a cosmosintesologia. Definição. O detalhe decisivo é o pormenor marcante na vida humana a ser descoberto e identificado em todas as atividades da consciência e cujo conhecimento exige aplicação prática evolutiva, em geral de ordem mental somática, excluindo as interferências instintuais ou psicossomáticas. O mini detalhe pesquisístico, o costume, hábito inteligente ou rotina útil de, em primeiro lugar, destacar o detalhe decisivo de cada abordagem pesquisística desde o passo inicial. O fator determinante da ação libertária, o agente mental somático básico dos atos evolutivos. Na argumentologia temos a taxologia com 18 categorias de detalhes decisivos básicos e dentro das logias técnicas. Aí nós vamos dizer que no 15 está a intrafisicologia, o detalhe decisivo é o oxigênio. O oxigênio faltou, o oxigênio está escrito exigênio. Tá certo? Agora, na remissiologia tem 15 itens. Destacamos aprofundamento da pesquisa, detalhe irretocável, detalhismo, marca de excelência e nuance. Frase enfática. O detalhe decisivo pode significar a síntese do entendimento pessoal da realidade, sob análise, capaz de desencadear a cosmovisão maior do assunto, da autopesquisa ou do experimento. Você, leitor ou leitora, no caso aqui, ouvinte ou ouvinte, identifica sempre o detalhe decisivo em cada estudo ou em cada pesquisa, leitura? Por qual razão? Agora, pergunta. Por quase 4 anos, sofri crises agudas de apêndice. Esse ano, por meio de tomografia, consegui o diagnóstico de apendicite. Há um mês, fiz a cirurgia que aconteceu por vídeo. A biópsia acusou apendicite aguda supurada com periapendicite. A cirurgia se sucedeu com grande sucesso. Na primeira semana estava tudo ótimo. O processo começou a dar repercussão a partir da segunda semana. Um dos meus cortes se inflamou. Muitas dores e grande dificuldade em ficar mais de 20 minutos sentado. Agora, com 1 mês de cirurgia, descobri que estou com infecção da parede do abdômen. Iniciei medicação anteontem e ontem passei mal com remédio. Tem algum processo energético influenciando assédio, contrafluxo? O que está acontecendo? Olha, pelo que você está falando aí, a primeira coisa, você já devia estar com a infecção muito antiga, de anos, e custou a ser diagnosticado. E isso aí é o seguinte, agora o processo é antibiótico, tem que olhar muito o problema de antibiótico, para melhorar a sua imunidade, o organismo reagir à infecção. Que a apendicite, num caso desse, é grave, é coisa séria, se te vê. Agora, uma coisa aí que tem, o processo todo, se você for olhar o que aconteceu, a coisa básica. Você teve muita crise aguda e não tomou providência. 4 anos de crise no abdômen, isso é loucura. Tem tanta coisa para se ver. A apendicite é uma das coisas mais fáceis que tem para a gente notar, se a pessoa tem ou não. Na mão, no dedo. Quantos eu já não pesquisei, porque só você saber colocar entre o osso e o umbigo da pessoa, direitinho o dedo e apertar com força, rapidinho. Se a pessoa se doer é porque tem alguma infecção. É a coisa mais fácil que tem. Como podemos esmiuçar o detalhe marcante, que em geral é de ordem mental somática, excluindo as interferências instintivas e psicossomáticas, uma vez que temos o soma rústico que impede a utilização plena do mental soma? Como ampliar o uso do mental soma em plena vigília física ordinária? O problema todo é a gente levar pelo discernimento. Tudo a gente tem que levar pelo discernimento. Mental soma é discernimento. Não é boa vontade nem boa intenção, não. O processo é discernimento.
Então é saber distinguir o que é o importante daquilo que é o secundário. É distinguir o prioritário. Isso aí é que é o processo do mental sombra. Você vai ler alguma coisa, olha qual que é o detalhe mais importante. Você vai conversar alguma coisa, veja qual que é o cerne do assunto. Você vai ver alguma coisa, encontrar com gente, ver algum fato. Por que você está ali? Qual é o objetivo básico? Enfim, isso é sempre importante, detalhe marcante. Poderia explicar melhor e exemplificar em crescendologia, o crescendo, a ausência do detalhe, mutilação cultural. Às vezes, por exemplo, tem um detalhe que está faltando, a pessoa não explica aquilo direito, e ela vai interpretar os acontecimentos, a realidade, de modo errado. Por quê? A apreciação, a abordagem está mutilada, está faltando, é o detalhe. Por isso que a gente tem que examinar a coisa. Análise tem que olhar detalhes. O conjunto de detalhes de uma análise é que se oferece para você tirar uma síntese. Em paradoxologia, o paradoxo técnica do detalhismo, corte das insignificâncias. O problema todo é o seguinte, o detalhismo, o povo fica pensando que a pessoa fica perdendo tempo que está vendo detalhe. Não é não. É o jeito também da pessoa depurar as apreciações, abordagens, as análises, as hermenêuticas, a exegética, entende? Tudo isso que a pessoa tem. Agora, então, você vendo os detalhes, você vai ver aquilo que não interessa e joga fora. São os bagulhos mentais somáticos, como eu chamo. Existe muito bagulho mental somático. E esses, às vezes, são mais difíceis que os bagulhos físicos, energéticos. Li em um dos seus livros que os headphones seriam bloqueadores energéticos. Eles bloqueiam a sinalética apenas enquanto os usamos ou de alguma forma esse malefício se prolonga. Não. Com o passar do tempo ele bloqueia tudo e trava. A pessoa não pesca nada mais porque a cabeça fica diferente. Headphone é problemático. Ó, eu estudei isso demais. Desde que começaram a aparecer essas coisas, há muito tempo. Headphone, egoísta, tudo isso que tem. Sabe o que é egoísta, né? Li de outro autor, Yoshua Dave Stone, que o ato de cruzar as pernas aos braços também bloquearia as energias e nos levaria às doenças, devendo ser evitado. O senhor confirma esse fato? Bobagens. Isso aí é besteira de seitas, de iniciações. As religiões é que tem isso. E a pessoa, você tem que fazer alguma coisa com a energia, relaxar. Mas você pode relaxar com as pernas cruzadas que não tem nada. Por quê? Na hora que tem energia demais, passa por cima disso tudo. Não interessa se está cruzado, se está assim, se está assado, se a perna está puxada, se não, se está pelado, se está com roupa. Nada disso é besteira. Tudo é bobagem. Agora, o headphone não é. Ele pega no tímpano, ele pega nos processos de todos os nervos intracranianos. O negócio é no cérebro, é diferente. Não tem nada que ver só com posição. Isso aqui, o segundo é posição. Isso é bobagem, besteira. Isso é coisa de religião. É discurso da perna, besteira. Não sei nada disso, não. Com muita energia a pessoa faz tudo. Dependendo disso. Agora, na cabeça já é diferente. Se tem um headphone com os negócios todos, você está tentando captar a coisa, aquilo entrou, é um corpo estranho, o negócio piora tudo. É muito diferente. Em exemplologia, detalhe decisivo auxiliar. O fato de, assim, para percussiente, saber identificar exatamente o conteúdo da mensagem do parafenômeno vivenciado. Sim. Poderia comentar sobre sua experiência de viver um Exu em cima, de ver um Exu em cima de um veículo, e daí tomar a decisão de sair desse ramo empresarial? Como soube que o conteúdo da mensagem era sair fora desse ramo? Por que teve essa convicção? Não. Isso aí está mal explicitado por você. Meu problema é o seguinte: eu estava para fechar a firma, ou passar a firma, ou deixar com o meu sócio. Mas eu estava esperando um momento propício e adequado. Aí chegou o enumerador e falou assim: a hora que você tiver um aviso bem óbvio, você fecha a empresa ou passa para frente, dá um jeito. Foi o que aconteceu. Um dia eu chego no pátio, com todos os veículos, etc. Naquela ocasião a gente tinha só 25 veículos, para você ter uma ideia. Só carretões, aqueles negócios enormes. Agora eu cheguei no pátio e olhei para uma carreta, quando eu vi tinha um Exu lá em cima. E já de carga, o negócio todo arrumado, já para sair. Assim, esse é o aviso. O Exu pulava.
Hein? Como identificar que esse... Eu senti o banho de energia na hora e vi. Aí eu cheguei lá na carreta, rodei a carreta assim de energia, o Exu, ó, caiu fora, porque senão poderia dar um acidente depois, dar incêndio, assalto. Um Exu em cima de uma carreta, ele puxa o assaltante, faz evocação. Assistindo a uma tertúlia antiga no site da TV Complexo, ouvi explicação sobre a fase da recomposição grupo kármica. Creio que vivo uma fase dessas. Poderia aprofundar o tema? Olha, aí o processo a gente vê nos 700 experimentos que debulha o assunto, como você está falando. Agora, no momento, ele não tem a menor condição de adquirir o livro. Sim, esse livro também vai sair agora, até na internet. Aliás, pretendo, assim que puder, adquirir esse e o Homo Sapiens Urbanizados. Conheço seu trabalho desde 1986. Faço assistência, dando ênfase a atalhos. Há 26 anos, tento difundir os conceitos da Conscienciologia. E indico as tertúlias a todos que percebo serem capazes de assimilar o ensinamento. O senhor poderia iluminar o meu caminho, ou seus ensinamentos sobre o tema? Ai! Você está impressionante a sua poética. O caso é o seguinte, a recomposição é o seguinte, a pessoa fez uma porção de tolice nas vidas anteriores. Então ela vem nessa para acertar a situação. Encontra as mesmas pessoas do grupo que criavam lá a interprisão grupo kármico. Aí ela, às vezes, quer mostrar que ela renovou, que ela fez a reciclagem, que ela é outra pessoa, mas ninguém admite isso. Ela não tem força presencial, ela não tem força moral para se impor perante aqueles que foram vítimas dessa pessoa. Então, tudo que tenta dá para trás, o negócio dá para trás, tudo que vai, as portas estão fechadas. Quando menos espero, uma coisa que está toda esperançosa, alvíceras, o negócio está tudo para trás. Quer dizer, isso é que é a fase da recomposição. É uma fase que a pessoa tem que insistir muito e ficar firme, que ela supera o processo. Agora veja, quanto mais tempo demora, mais mostra a realidade da sujeirada que a pessoa praticou. Agora, ó, isso aqui é o Estado do Paraná de domingo. Esse domingo agora, ontem. Aqui está, na primeira página, eu vou ler um trecho. Campeões de acidente. Embora representem 1/5 da frota de veículos do Paraná, as motos respondem pela metade das indenizações pagas pelo seguro obrigatório DPVAT, é o DPVAT, como eu chamo. Só nos 6 primeiros meses de 2010 foram 535 mortes e 5.149 casos de invalidez permanente. Maioria das vítimas, 15 a 24 anos, quer dizer, os bobocas jovens, inexperientes, que andam de motoca. Página 23. Quer ver aquele cara que um dia desse estava aí falando sobre isso? Está a resposta para ele aqui. Perigo sobre duas rodas, na página 23. Cidade atenta. Em 2009, 1.089 pessoas morreram em acidentes com motos no Paraná. Jovens são os que mais morrem. Motos são 21,7% da frota de veículos, mas aparecem 49% das indenizações pagas pelo DPVAT. Detran do Paraná emitiu 55,9 mil carteiras. Ao longo de 2009, o Departamento de Trânsito do Paraná emitiu estudo de habilitação para motociclistas. Quer dizer, estão desejando que o povo morra. Devia dar conta nessa história. Motoca é um perigo. Aqui, ó, tem uma foto, se a pessoa quiser ver. Esse é o jornal Estado do Paraná, domingo. Tá certo? Aqui, ontem. Parece que escreveram a reportagem toda enorme aqui, só para responder o negócio do homem, né? Impressionante. Isso é a nossa tubarão que trouxe aí para mim. O negócio não está fácil.
Agora, Jornal de Domingo, primeira página, está aqui o negócio muito sério. Depois a página 23. Se alguém quiser ver, aí a situação. Não é fácil. Eu estudei isso no Japão, já falei para vocês. Acho que motoca... Outra coisa, tudo essa meninada. O menino, um jovem, 15, 24 anos, ele tem muita energia, acha que ele é o dono do mundo. Então, ele cai em cima de boca, em cima do cosmos. De boca, com os braços, as pernas abertas e a boca aberta. Ele acha que ele domina tudo, que tem muita energia. Isso é testosterona. Até que ponto, por exemplo, a testosterona que é a culpada, violenta disso aí? Até um certo ponto é testosterona. Porque na motoca ele se sente, sabe, Sansão derrubando as colunas. Hércules segurando tudo. Ele é o máximo, é o gigantão. Isso é um perigo. Perigão. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que tem um convite aqui da Libras, que é a língua brasileira de sinais, a PASF, que é a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu, convida para o lançamento do livro de Libras. Terá sessão de autógrafos e mini palestra, dia 12 de julho, quer dizer, daqui 3 dias, daqui uma semana. Segunda-feira, às 19h30, a segunda-feira que vem. Centro das Atividades Integradas da APASF, é o CAIAP. INOPA, Núcleo de Orientação Profissional da APASF. Agora vai ser na Rua Belarmino de Mendonça, 621, Centro, em frente ao CCAA. Tem aqui o telefone também. Escuta, você quer falar mais alguma coisa? Seria bom. Bom lembrar que esse dicionário é como se fosse um dicionário, que tem as palavras e a foto de uma pessoa interpretando no Libras, que é até um surdo daqui de Foz do Iguaçu, que é todo feito pela PASF, esse livro. É o primeiro volume, eu acho que vão ser 5 volumes, se eu não estou enganada, e vai ser vendido em todo o Paraná. Muito bom. Vamos atender a quem me escuta bem. Como eu estou aqui embaixo e não escuto bem vocês, eu sou 100% favorável à Bíblia. Certo? Agora, gente, quero atender aqui ao nosso amigo que falou sobre a psicologia. Eu quero, então, explicitar mais o que eu acho da psicologia e repetir algumas coisas que eu já falei. Eu acho a escola de psicologia fora de série. Quis fazer o curso de psicologia logo que eu fiz medicina. Mas naquela ocasião era muito fraco. Eu vi o currículo e a própria freira que dominava a escola, que era a chefona, lá, a reitora, virou para mim e falou assim, Torvaldo, não entra nessa que o senhor sabe mais do que todo esse nosso currículo. Na ocasião era muito fraco aqui. Isso foi na década de 60, logo no início da década de 60. Agora, eu sei que a escola, depois da psicologia, eles caminharam para, no mínimo, 9 escolas básicas. Agora, o que eu já falei aqui, a transpessoal e a parapsicologia, que eu acho que são das mais avançadas, que diz respeito mais junto ao processo da conscienciologia, é um monte dessas escolas que não tem essas disciplinas, essas matérias. Agora, outra coisa também que eu observo na psicologia, acho que a psicologia devia de aumentar a fisiologia humana, o estudo da fisiologia humana, porque o estudo do corpo ajuda a mente. Isso aí é muito importante. E saber como é que funciona cada órgão e sistema do corpo humano é importantíssimo. A medicina estuda mais a fisiologia, e a psicologia não. Eu sempre achei que os psicólogos deviam estudar livro. Eu cheguei a distribuir livro de fisiologia em certa época para alguns colegas meus, amigos meus de psicologia. Outra coisa também, acho que a psicologia devia de começar a dar medicação em certos casos, do jeito que o psiquiatra dá. Isso eu sempre fui favorável. Eles não estudam o processo de farmacologia do jeito que precisavam. Então eles não podem dar. Atualmente parece ter um movimento, né, para o psicólogo também receitar. Eu acho que devia de receitar também em certos casos, porque senão ele está fazendo uma coisa, precisa receitar, tem que mandar para o psiquiatra. Isso aí cria problema para o próprio paciente. Agora, outra coisa, respondendo aqui, que estão me perguntando aí por fora, sobre o processo da vida centenária, e o meu caso, eu que cuido da minha vida, vivo falando de mim, da minha saúde, o que eu cuido, das minhas doenças, meus check-ups, etc.
Então eu quero dar um resumo disso aqui para essas pessoas aí que perguntaram, que eles vão escutar hoje aí na tertúlia. A vida centenária. Como é que a pessoa chega nessa vida centenária? Para mim precisa de 6 coisas ou 7 coisas básicas. Atividade física, atividade intelectual, dieta alimentar séria, suplementos alimentares, medicamentos. Depois dos 50 anos, todo mundo deve tomar remédio. Ver quais são as comorbidades que tem que tomar. Não interessa se a pessoa está boa, faz check-up e vê se não precisa. Agora, ter uma vida anti-estresse, porque a vida moderna mata mais depressa porque ela é estressante demais. Então a pessoa tem que ter uma vida anti-estresse. Ela dá um jeito de diminuir o estressamento. Agora, junto com isso, tem uma coisa que favorece mais a pessoa. Se ela tem, é a boa genética da família. Se tem, isso aí ajuda demais. Agora, tem 4 extras que eu vivo falando aqui também, que eu não posso esquecer para dizer para essa turma. Eu falei 7 itens. Vou falar rapidinho 7. Atividade física, atividade intelectual, dieta alimentar, suplementos alimentares, medicamentos, vida antiestressante e boa genética. Agora, esses são 4. Boa paragenética, aquilo que vem das vidas anteriores, dos corpos da pessoa, os retrossomas da pessoa. Agora, outra coisa, macrossoma. Isso aí é outra coisa. Parapsiquismo ajuda demais, porque a pessoa começa a mexer com as energias, ela vai dar mais valor para o corpo, para as coisas que ela faz, as atitudes, ela vai ter mais discernimento, etc. E, no fim, a 4, ProEx assistida. Se a pessoa vem com a programação e ela tem boa assistência extrafísica, sai de baixo, que essa aí pode viver o tanto que a ProEx exigir dela. Vocês lembram bem no meu caso, eu tive o parto que eu nasci, que foi uma loucura. Quebrou a minha cabeça toda, tive pneumonia dupla logo em seguida, faltou leite, eu tive que arranjar ama de leite, tive 2 amas de leite, quer dizer, 3 mães de leite que eu tive na minha vida, a minha mãe. Então veja, isso é um negócio sério. Depois, infarto aos 28 anos, eu escapei dessa. Tem um sinal, nunca mais tive um segundo infarto. Estou com 78 anos, vamos entender. 50 anos de infarto. Quer dizer, eu sou um corpo estranho ou extraterrestre nesse assunto. Segundo os colegas meus de medicina, de cardiologia. Agora, outra coisa. Tive um acidente depois aos 38 anos. Meus negócios tudo é de 8, por isso que eu estou esperando acontecer uma coisa esse ano. Por exemplo, eu ganhar uma manga madura de 2 quilos. Eu ainda não vi. Estou esperando uma mega manga, talvez uma coisa desse jeito. Mas então veja, tive um acidente quando eu tinha 38 anos. Isso também me quebrou o corpo todo. A hora que eu fiquei 1 semana de coma, e que o repórter S falou, meu enterro seria no outro dia, eu levanto lá, estou vivo. Agora, quando eu fui para casa, tinha 56 escoriações. Isso não é brincadeira, gente. Olha só, eu estou cheio de marca, por tudo quanto é lado, na testa, assim, ó, no nariz, aqui, assim. É que, com o tempo, essas coisas vão sumindo, né? Comendo o kiwi, essas coisas desaparecem. Mas, ó, tem umas que são bem evidentes, ó, isso tudo é. Eram 56 escoriações. Eu, para contar, tive que pedir com a enfermeira para ver, porque não dá para ver no meu traseiro, porque tinha escoriação em todo lado. Esse meu braço tinha ido para trás. Quando eu vi, 1 semana depois de coma, eu falei assim, vem cá, vocês não engessaram meu dedo, está quebrado, fraturou, veja aqui o dedo. Ninguém viu, era demais. Agora, a perna, braço, tudo, tem uma perna minha aqui, que você vê direitinho os músculos afundados. Então faz assim vamos dizer assim, vale muscular, lá dentro. Alguma coisa, isso aí foi na hora que eu bati na questão do acidente, na hora de sair, né, que eu fui espirrado. Se eu tivesse com o cinto, esse que é o melhor da história, eu teria morrido. Porque o carro que tinha lá, que era um Impala, ele ficou com 1 metro e pouco de comprimento. Quer dizer, tudo ali eu teria sido espremido. Teria virado papel. Então isso me ajudou. Uma outra coisa, as minhas lentes, uma ficou
no meu olho e a outra estava aqui. Eles pegaram para mim. Eu usei as lentes, não preciso jogar fora nem nada. Isso foi impressionante. Impressionante, eu acho. Quer dizer, eu tive assistência de qualquer maneira com todo esse processo. Agora, veja, isso é assistência. É o que eu chamo de PROEX assistida. Se há uma PROEX assistida na pessoa, sai de baixo, porque isso aí também pode ajudar a pessoa a ter disposição. Eu penso que muita disposição minha, eu não sei até quando eu vou desse jeito, mas essa minha disposição de colocar vocês todos no buraco, entende? Embaixo é por causa do processo de energia, né? É o movimento da energia o tempo todo. Mas fala aí. Geraldo, aqui na página 19, fatologia, penúltima linha, o fator determinante da ação libertária. Fator determinante da ação libertária. O processo todo é o seguinte: você vai fazer alguma coisa que é grande para você, vai influir na sua vida, vai influir nas pessoas, vai ajudar muita gente. Isso aí tem um fator determinante. Esse fator é um detalhe decisivo que a pessoa tem que ver. Então, por exemplo, na minha questão, isso que eu faço, da minha PROEX, programação existencial, no caso, por exemplo, o fator determinante é um só, é a enciclopédia. Nesse caso. Mas veja, em certas fases da minha vida, esse não foi o fator determinante, porque eu tinha que preparar para chegar nesse nível que eu estou aqui trabalhando com vocês diariamente. Então veja, quantos anos eu não passei com outros fatores determinantes para chegar nesse que é o principal. Você entendeu? Agora, nós todos estamos pensando nisso. Por exemplo, o fator determinante de você, de modo geral, eu posso falar. É a Mega Gescom. O que você acha? Que desse o livro. Fica rindo para mim, estou perguntando, né? O negócio é esse. Mas olha, a sua saúde. Professor, é o seguinte, na mesma fatologia, o senhor colocou aqui o hábito inteligente ou rotina útil em primeiro lugar, em primeiro lugar, destacar o detalhe decisivo de cada abordagem pesquisística desde o passo inicial. Toda vez que você for pesquisar, você olha aquilo que é o mais importante. Às vezes não é o atuante naquele dia, quando você está começando a pesquisar, de modo algum. Pode ser daqui a 1 ano, 2, 3, 5, tudo depende. Mas aquele é muito importante. Esse não deve ser esquecido. Então, por exemplo, eu tenho muito receio desse povo tudo que dispensa detalhes. Por exemplo, essa moça que está apêndice durante mais de 4 anos, já sentindo dor no abdômen e não diagnosticar apendicite, isso é falta de detalhe. Está vendo? Devia ter visto isso antes. É demais, gente. Uma pessoa tem dor no baixo ventre durante 4 anos e não toma medida, que é isso? Eu não estou falando por causa das máquinas atuais que são mais fáceis de ver. Você vê isso em 5 minutos. Não é. Mesmo antes, tem um jeito. Se o negócio é na barriga, tem que examinar. Tem um monte de coisa que se fazia, bom. Isso não pode ser assim, não. Então, é detalhe. Então, a pessoa, às vezes, não dá o detalhe. Agora, o pior da história, por exemplo, no caso disso, ela mesmo falou que tinha dores de vez em quando, recorrentes. Veja bem, o detalhe é muito menor, inferior a uma dor recorrente. Ela teve isso 4 anos. Vocês estão entendendo? Eu estou examinando o caso dela aqui. É um caso bem claro de esquecimento ou negligência quanto a minúcias, a nuances, a detalhes, pormenores. Agora, eu tenho muito receio de todo mundo que despreza detalhe. Muito embora eu chegue, não, isso tudo é detalhe, não interessa. Não, eu não vejo detalhe, me interessa o essencial. Agora, o essencial, às vezes, ele não viu porque é um detalhe menor do que aquilo. Ele viu um detalhão, ou seja, ele viu alguma coisa grande que chamou atenção, estava na cara, mas aquilo não era o mais importante. É igualzinho você vê uma pessoa, cara bacana, 1,80 m, musculoso, esbelto, cheio de vida. Eu não confio em nada. Vamos fazer um check-up nele. Você vai olhar, o coração está rateando. Coração ratear, não adianta nada ter 1,80 m. Olha o detalhe. Estou dando um exemplo, eu já vi isso assim.
Já vi isso sério. Agora, são detalhes que não tem saída. Lembre-se daquele caso, por exemplo, isso eu acompanhei o negócio em Copacabana. O nosso amigo ia sair com uma viagem mais séria, ele trabalhava num sindicato. E tinha aquele homem que ia acompanhar os advogados do sindicato na história. Mas antes de viajar, como a viagem ia ser demorada, ia passar por som de coisas, fizeram o check-up, todo mundo. Esse nosso amigo fez o check-up. Ninguém examinou nada. Ele estava no segundo dia de viagem, teve um ataque cardíaco e foi embora. Agora, 2 dias antes, fizeram o check-up dele, mas não examinaram certos detalhes do check-up. Aí, na ocasião, a gente pediu, eu desejaria ver o que é que eles analisaram. Nós fomos olhar, tinha coisa lá. Tinha os processos de onda T que estava errado, umas coisas que chamavam atenção. E outra coisa, o cara foi folgadão, sem remédio, sem nenhuma noção, sem nenhuma prescrição. Agora veja, foi horrível, porque tinha família, filhos, mulher. Outra coisa, fez o check-up, 2 dias depois o cara morre de infarto. Como é que é? Como é que sai dessa? Você que é da cardiologia. É terrível. Eu acompanhei esse caso. E outra coisa, eu fui atender a senhora, o povo, as crianças, a turma do sindicato, sabe como é que é, os colegas de diretoria. Senhor problema. Aquele caso do Bussunda, o humorista também, que falava que estava tudo bem, que os médicos tinham falado que ele também estava bem. Mas ele era fortão, ele era Max Planck. Não, ele era Max Planck, ele era grandão. Agora, ó, o que mata mais nesse setor, viu? Eu não sei qual a sua opinião, estou dando a minha experiência de 50 anos aí. O caso todo é o seguinte, o que mata mais é dor no ombro. A pessoa fala que está com dor no ombro, e aquilo às vezes é infarto miocárdio. Eu já vi vários assim. Opa, essa dor no ombro não, vamos examinar o coração, vamos ver isso aí. Vai lá ver, está lá o negócio, instalado. Aí se salva muitas pessoas por causa da dor no ombro. Ombro esquerdo, dor no ombro esquerdo. Agora, eu olhava demais isso porque eu tive com 28 anos. Estava começando, faltava um semestre para acabar meu curso de medicina. Vocês já viram, eu fiquei aceso com respeito a coração, hipertensão, infartos, circulatório. A Sociedade Brasileira de Cardiologia está liberando esse ano uma diretriz, aliás, 2010 agora, segundo semestre, com as novas diretrizes de check-up. E eles estão orientando... Qual que é a idade? Então, homem acima de 35 e mulher acima de 40. A mulher um pouco mais por causa do estrógeno. E o homem já desde cedo. Sei, mas é besteira isso aí. Devido ao processo da pré-menopausa. Eu acho que devia ser antes. Eles usam uma... A pré-menopausa às vezes torna a mulher. Eles usam uma fase epidemiológica. Dá até suicídio. A mulher, a tendência dela é infartar é mais comum depois dos 50. Depois dos 50, quase sempre. Mas o problema aí é a pré-menopausa. Que já começa a decair. O percentual não é grande, mas ele ocorre. É bom lembrar isso. E outra coisa... Quer dizer que agora o negócio é esse. O check-up desde cedo. O exame de sangue, colesterol, tudo mais, desde cedo. Aí, no caso, o exame de sangue desde criança, né? A criança já pode ter colesterol ruim. Agora, Valdo, outra coisa em relação à dor no peito, essa questão do braço, a pessoa sente dor no braço esquerdo, é considerada uma dor típica. Pois é. Tá? Ela tem que procurar o pronto atendimento. A clássica mesmo foi aquela que eu senti. O negócio vem daqui assim, passa e vai para cá, e pega o vizinho. Agora, aqui, pega o mínimo. Exato. Agora não. O povo chega e fala assim, não, eu estou com uma dor aqui. Isso é um perigo. E tem mandíbula, reflexo. Dor na mandíbula também. Tem queixa, por exemplo, a pessoa infartando com perda de sensibilidade do dedo. Tem. Do dedo, quer dizer, mais nada além disso, né? Então, assim, toda vez que tiver dor no peito, óbvio, tem que ir para o hospital. E se tiver uma dor no braço esquerdo, tem que ir para o hospital também. Isso aí é aquele caso que eu falava. Se vocês querem que todo infarto venha tudo arrumadinho para você, o seu diagnóstico, então vem. A pessoa sentiu a dor, corre tudo aqui e vai pro dedinho. Aqui, ó. Isso não é assim, não. E outra coisa, Valdo, que acontece muito, é que os exames, eles têm uma sensibilidade, o melhor exame, antes do cateterismo, que é a cintilografia, no caso do coração, tem uma sensibilidade de 90%.
Então, se você colocar 100 pessoas com doença coronariana, ele vai pegar 90 e não vai pegar 10. Não vai mesmo. O exame vai ficar normal. É verdade. Então, você tem que ouvir a história do paciente para você fazer a curva, né? Porque senão, se você ficar só no exame, você corre o risco de passar batida e não ver. Essa questão de conseguir perceber bem o detalhe decisivo tem a ver com o que você fala do diagnóstico diferencial, né? Tem. Porque isso aí... a associação de ideias, o cotejo, o confronto, o paralelismo, o contraste, essas coisas eu preciso de falar. Teve uma época lá no Instituto que eu cheguei a escrever no quadro isso aí, uma listagem. Na época da Rosália, ela me pedia sempre para colocar uma frase. Então teve um dia que eu cheguei lá e falei assim, contraste, confronto, cotejo, paralelismo, você está entendendo? Fiz uma listagem. Aí ia chegar todo mundo, mas o que é aquilo que está lá no quadro? A ciência é para lembrar vocês têm que fazer associação de ideias. Era o jeito. Isso eu fiz no Instituto, lá na Glória. Foi preciso fazer. Todo dia eu colocava uma frase no quadro. Professor. Para chamar a atenção. A Professor, turma pedia. aqui é a Ana. Aí é que entra o dicionário analógico, então. Dicionário analógico é o básico, tudo, né? Ele que vê tudo, aplicar. sem associação de ideias não vai. É necessário. É o jeito. Tudo a gente precisa. Eu vivo acertando as coisas. Por exemplo, enquanto eu estava aqui lendo, eu escrevi aqui hoje, isso tudo é tipo dicionário analógico que mexe com a situação. Veja só. Tem duas listagens aqui que eu estou olhando lá para ver as minhas. Denúncia, deduração, delação, difamação. Tudo com D. Olha aqui. Interiorota, nativista, chauvinista, bairrista, nacionalista, provinciano, ruralista e sertanejo. Foi por isso que eu estava falando para você. Estuda dicionário analógico. Agora aqui, por exemplo, qual que é a expressão mais rara aqui? No interiorota é o nativista. Isso é muito raro. A pessoa usar. Na questão aqui da denúncia, o mais raro é a deduração. Isso tudo tem. O livro que eu estou lendo aí está falando, deduração. Estão usando, bem claro. Então vocês vejam, eu vivo estudando isso o tempo todo. E olha que eu tenho um verdadeiro dicionário meu, há quantos anos? Entende? Eu considero o meu superior ao Santos Azevedo, porque ele é o meu, é para aquilo que eu preciso, ele é específico meu. Ele não é do mesmo tamanho do Santos Azevedo, mas me ajuda demais. Você está entendendo? Nesse fim de semana, o filho de um amigo meu cometeu suicídio com um tiro no vidro, mas ainda deu tempo de a doação dos órgãos. Isto poderá ajudá-lo na extrafísica? Sempre ajuda, né? A doação está sempre ajudando os outros, sempre vai repercutir positivo na pessoa. Pois as religiões todas condenam. Qual o agravante e atenuante para essa consciência? Como posso fazer melhor assistência, pois faço TENEPS? A primeira coisa é a seguinte, uma pessoa não deve suicidar só para doar os órgãos, isso é loucura. A doação de órgãos é superveniente, quer dizer, vem depois disso, não é a causa do processo. Vamos entender o que é. Agora, o problema todo é o seguinte, pense positivo desse nosso amigo e põe energia no assunto e deixa para lá. Deixa de seguir o destino. O estudo do direito e o trabalho com o mesmo pode trazer ganhos evolutivos? Pode, porque pode levar você a ser evoluciólogo. Agora, veja, não pode ser advogado de porta de cadeia. Você pode ser até igual eu mesmo, que sou um rábula. Mas um rábula, assim, cosmoético, faz força para acertar, etc. tal. Mas não pode ser advogado de porta de cadeia ou juiz venal. Esse tipo Lalau, etc. tal, né? E o Brasil, por exemplo, tem uma opção de coisas que estão erradas no Brasil devido ao poder judiciário. De modo que abre o olho. Você vai entrar no covil das víboras no Brasil. Né? Quem entra no direito, na advocacia, está entrando no covil das víboras. Tem de tudo aí para a pessoa analisar. Mas vale a pena, porque é o caminho da pessoa ver a evolução do evoluciólogo. É a hora que ele começa a ver as determinações, o processo do juiz de dar o veredito, o problema do estudo do detalhe decisivo na existência da pessoa. Na página 20, efeitologia. Efeitologia.
o efeito surpreendente do detalhe megafocal nas pesquisas em geral. Quer dizer, a hora que você descobre, é o chamado find, o achado na sua pesquisa, que ninguém estava esperando. Isso é o máximo. Mas isso... Uma das coisas melhores que tem é você estar pesquisando alguma mineração quando você encontra um diamante. Chibio, eu já trabalhei com isso, nem sei como é que é. A hora que eu pegava aquilo assim, ó, na bateia do minerador e mostrava, ele soltava um grito. Ah! Você entendeu como é que é? E o cara levantava o chibio. Assim, é um chibiozinho, uma coisinha toda. Chibio quer dizer um diamante pequeno. Ela normalmente aparece depois. Esse detalhe megafocal, ele não vem antes, é depois. Pois é. Agora, aí é que é o negócio sério. Detalhe megafocal, quer dizer, aquele que é o coração do problema. Agora, a gente fala que é o olho do furacão, é o outro nome que tem. Agora, outro detalhe que a gente fala é aquilo que eu digo para você, a pérola negra. Na obra escrita, isso aparece, se está com a obra escrita, esse detalhe, ele aparece geralmente numa das, vamos dizer, argumentações básicas, sérias, que praticamente define a obra. Quase sempre essa argumentação aparece quando você está defendendo uma tese, a tese do livro, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, Homo sapiens reurbanizado. Qual que é o detalhe megafocal? É o Urbex. A pessoa tem que ver o que é. Dali é que se associa tudo e deriva tudo. Que eu tinha pensado que ele já vem antes, esse detalhe. No próprio... Você vai escrever uma obra, no próprio conteúdo da obra já é esse detalhe, ou também existe um detalhe que aparece depois? Aqui parece que é antes. Né? Agora, o problema aqui é aquele que ninguém viu, é o que surpreendeu, é a surpresa boa do assunto. Às vezes não é tão boa, porque às vezes está descobrindo um detalhe que o negócio é negativo. Mas quase sempre é boa, né? Traz alegria para o povo. Um detalhe megafocal. Outra coisa fora disso é análise. Análise é um conjunto de conteúdos. Cada conteúdo... É o conjunto dos detalhes. Dos detalhes. Cada conteúdo, vamos dizer, Agora, a coisa aqui, ó. Análise é a descoberta, especificação e o diagnóstico de cada detalhe. Se a gente entender isso, você entendeu a natureza do seu objeto. Seja ele qual for. Interessa qual que é o seu desiderato, sua meta. Seu objetivo, aquele objeto já foi identificado. Agora, o diagnóstico mais sério é a hora que você vê, você põe o dedo na ferida, aonde vai, é o pontual, certinho. Esse aqui é o detalhe megafocal. Você tem um conjunto de detalhes, mas pode haver um detalhe também, que seria esse detalhe megafocal, um só ali na análise. Um conjunto de detalhes, mas um deles é o mais importante. Eles aparecem com aquela moça muito bonita para você e pergunta, ela é bonita? É. Qual é o detalhe mais importante dela? Aí você vira e fala assim, a inteligência. Não tem nada que ver com a cara. Esse seria o detalhe megafocal. A coisa mais séria é essa aí. Como elogio para uma mulher, isso é das coisas mais inteligentes que tem. Mas eu posso dizer, também estou perguntando, eu não sei se numa análise existe um detalhe que é megafocal. Depende, mostra o que é o negócio que eu vou te falar. Cada caso depende, né? Tem uns que são difíceis. O cara vai chegar para você e falar assim, Valdo, eu estou aqui com um puzzle com 5.000 peças. Eu quero que você me dê um detalhe mais importante. Está entendendo? Se examinar bem, né? Aí eu viro para ele, eu tenho uma saída para isso. Já tive isso, tudo já me perguntaram. A minha saída foi o seguinte, o detalhe mais importante é aquela peça do canto que sumiu. Você perdeu, você não sabe como é que funciona. É uma peça do canto. Não é verdade? Isso aí, porque o cara ficou caladinho na hora, né? Esfriou o assunto, acabou. Eu levei em conta a taxologia, que está correta, eu gostei bastante disso, que você pegou um detalhe para cada coisa aqui. Está muito chato esse detalhe aqui. E ele bate. Eu estava analisando, ele bate. É muito chato. Aqui, autodeterminologia. O detalhe decisivo é a volição. Volição. Quer dizer, a vontade da pessoa.
Autopensenologia, o detalhe decisivo é o confort, quer dizer, o conteúdo e a forma junto. Comunicologia, o detalhe decisivo é o confort, né? Comunicologia. Agora, autopensenologia, o detalhe decisivo é o PEN do pensene. Conscienciologia, o detalhe decisivo é o curso intermissivo pré-ressomático. Agora, conscienciometrologia, o detalhe decisivo é a autocrítica. Despertologia, o detalhe decisivo é o desapego pessoal. Não é isso. É a incorruptibilidade cosmoética. Dessomatologia, o detalhe decisivo é o desapego pessoal. Duplologia, o detalhe decisivo é a concessão cosmoética mútua. Valdo, eu queria perguntar Esse aí é terrível. Então, eu queria perguntar disso daí. Aqui você não ressaltou nem a questão do afeto, obviamente, que a dupla é mais do que isso, mas entra nisso. Nem a questão também do processo evolutivo, que a dupla se propõe a isso. Eu ressaltei o processo evolutivo. Eu não falei nele, mas o que está aqui, Então, duplologia. O detalhe decisivo é a concessão cosmoética mútua. Isso é evolução. Um está ajudando o outro. A coisa mais importante aqui é isso. Eu não falei em dupla evolutiva nem na evolução. No entanto, eu estou falando, o mais importante da evolução é isso, é a concessão. Senão a pessoa não fica perto da outra. Não dá para ficar junto. Tem que fazer concessão todo dia. Tem jeito. Ninguém é igual. Não existe perfeição nessa dimensão. Como é que faz? Esse detalhe que faz a diferença mesmo. Faz a Agora aqui, energossomatologia. O detalhe decisivo é estado vibracional. Evoluciologia, o detalhe decisivo é a interassistencialidade. Extrafisicologia, o detalhe decisivo é a autolucidez. Agora veja, se esses fanáticos das religiões lessem isso aqui com calma e autocrítica, heterocrítica, com bastante autocrítica, eles iam mudar a vida deles, só com essa relação desse detalhe. Qualquer fanático religioso poderia mudar a cabeça, só de ler isso aqui. O negócio é terrível, se você pensar bem. Agora, proexologia, para você, lógico. O detalhe decisivo é o complexo. Não tem outro, não tem jeito. Não adianta nada falar demais se não tem complexo. Não adianta arrastar papo, como a gente chama, contar papo. Isso não adianta. Bicotério não leva a gente do bico. Não venha com esse bicotério. É o bicotério. Qual o método, em cima disso tudo, desses 18, o método para identificar o detalhe básico aí de cada um? Detalhe básico? Como é que se identificou? É o prioritário. Olha a prioridade. O que é prioritário para você nesse momento evolutivo? Seja qual for o tema, veja isso. Professor, estes itens admitem recursividade, como o senhor fez ali, né? Na evoluciologia, interassistenciologia, OFEX pessoal. Podia pegar o OFEX pessoal e ir aprofundando cada vez mais para poder pegar o detalhe. A pessoa vê, eu já vi o detalhe básico. Isso aí é vamos dizer, a bola de neve. Ela joga e a bola de neve aumenta. Na 06 também ali, né, o senhor coloca a despertologia, o senhor comentou, né? A incorruptibilidade cosmoética, então, a auto-incorruptibilidade cosmoética seria esse mega detalhe para chegar na despertologia. É a base da cosmoética. A incorruptibilidade. É a base da cosmoética. É a base do CPC. É a base do CGC. Tudo é incorruptibilidade. Então, uma pesquisa interessante para quem quer chegar na desperticidade é o seu nível de auto-incorruptibilidade. Agora, eu acho, por exemplo, que essa listagem de 18 coisas aqui, pode ajudar muita gente. Os livros de vocês aí que vocês estão escrevendo, tudo seria bom ver isso aqui. Você vai enriquecer o modo de apreciar seu conteúdo. Aqui que você está pesquisando. Eu já estou dando tudo mastigado, gente. É só engolir isso aqui. Pode deglutir. O negócio é esse. O que tem lá? O 16, a liberologia, o detalhe decisivo é a autorreflexão. O senhor podia aprofundar um pouco mais isso? Liberologia, o detalhe decisivo é a autorreflexão. Por quê? Liberologia quer dizer quando a pessoa faz o abertismo consciencial, ela se liberta, ela então encontra um caminho libertário para a evolução dela.
Ninguém consegue isso se não parar para pensar. A reflexão, então, é básica, não tem outro jeito. Precisa. Você não acha? Tem lógica? É isso. Aqui desses 7 itens da consciência centenária, com os 4 itens extras, qual o detalhe decisivo aqui que o senhor acha? Aonde está isso? O senhor tinha falado antes, no começo da tertúlia, sobre a consciência centenária. Ah, sei. Deixa eu examinar aqui a minha listagem. Para ver onde é que está aqui. Vamos examinar, porque depois disso eu já falei mais ou menos 112 palavras. Tudo muda, né? Muda. Eu sou um cara, por isso que eu gosto de tudo na mão. O caso é o seguinte: atividade física, atividade intelectual, dieta alimentar, suplementos alimentares, medicamento, vida anti-estresse e boa genética. Não, o mais sério aqui é a boa genética, né? Se a pessoa tem uma genética favorável, ela passa por cima de tudo isso, porque é muito mais sério. Genética é a base, né? Sedimenta a situação. Agora, acima da boa genética, tem a boa paragenética. Uma pessoa pode chegar numa família que tem uma genética péssima. Se ela vem com uma paragenética boa, ela supera aquilo tudo, independente dos irmãos, do pai, da mãe, dos tios, de todo mundo. Então, é muito sério isso aí. Agora, desses 7 aqui, tudo indica que é isso. É a genética. A boa genética. Tem lógica para você? Professor, você poderia entrar mais em detalhes, por favor, da questão dos suplementos alimentares? Suplementos alimentares é o seguinte: a gente comendo do jeito que a gente come hoje, essa comida moderna aí nossa, e a vida que a gente tem, nem sempre você consegue repor todas as vitaminas, óleos, elementos, minerais que você precisa. Quer dizer, os ingredientes que você precisa para sustentar um corpo com muita atividade. Então, um suplemento alimentar, no caso, um conjunto de vitaminas com minerais, óleos, elementos bem embolado, que você possa confiar de uma, vamos dizer, uma indústria farmacêutica confiável, aquilo te ajuda. Faz 15 anos que eu uso o Ultra Preventive, que é esse americano lá, lá de Miami. Agora, o que se passa? Eu uso o Third, que aí você tem que procurar, é o terceiro. Tem 1, 2, 3. Mas o meu também não é cápsula, o meu é comprimido. O comprimido, ele é melhor porque você não está ingerindo mais nada artificial das cápsulas junto. Mas, em compensação, ele é pior. Por quê? Conforme o processo de temperatura, ele vai começando a perder alguns elementos. Então, ele começa a ficar pretinho, começa a ficar pintadinho. Ele já é pintadinho de natureza, mas ele fica mais pintado. Sabe como é que é? Então, ele fica todo sardento, o comprimido. Então, a hora que ele fica preto demais, não adianta você tomar, porque a metade já não está funcionando bem. Então, isso é o negativo do comprimido. Agora, geralmente vem 180 comprimidos, ele chama de tablets, né, os tablets, a minha americana, tablets. Tem 180. Agora, para mim, isso dura só 3 meses, que eu tomo 2 por dia. Agora, veja, existe um mais forte do que esse, mas é muito forte. Geralmente, vocês gostam de tomar isso em cápsula, uma vez só por dia. Eu não gosto. Eu prefiro tomar os 2, repartido, com calma, porque assim não dá tanto processo de estômago. Outra coisa, jamais eu tomei esses comprimidos sem comer alguma coisa. Eu como e coloco o negócio junto. Eu nunca tomo remédio sozinho. O cara que, tipo americano, que junta aquele monte de remédio, fala assim, e come igual como se estivesse comendo, sabe, uva. Isso é uma loucura. Isso aí torna a mucosa gástrica. Eu já falei aqui, eu como 3 vezes por dia. Às 4 da manhã, às 11 da manhã, você está entendendo? E às 6 horas da tarde, quase sempre, só. Esse aqui é o meu período. Hein? São 3 vezes. Agora, 4 da manhã, 11 da manhã e 6 da tarde, geralmente. Mas não tem aquela orientação de você comer mais reduzido e mais vezes durante o dia? Entre as refeições tem alguma coisa para não ficar, por exemplo, 3 horas? Isso é quando eu preciso, mas eu não preciso disso. Não. Eu como bem. No almoço é que eu como melhor. À noite quase sempre é um lanche, uma coisa, nem sempre é jantar, não. Agora, o que é que se passa com isso?
Eu tenho que tomar essas 3 refeições porque eu tomo 3 remédios em cada uma delas. Eu tomo 9 coisas. Entre os suplementos, etc., são 9 por dia. Há muito tempo que é assim. Então eu tomo 3, 3 e 3. Você está entendendo como é que é? Agora, eu tomo uma água, né? Intervalo, uma coisa ou outra. Se eu preciso, se eu estou sentindo muita fome, eu como uma fruta no intervalo. Entendeu? Às vezes, por exemplo, à tarde eu posso comer. Se tem uma manga suculenta, bem arrumadinha, essa ajuda. Era esse o Eu não posso tomar nada que ataque o processo gástrico maior. Agora, eu tenho um problema gástrico, eu sei, devido aos remédios antihipertensivos que eu tomo faz 50 anos. Agora, essa questão dos suplementos, ela é uma orientação a partir de determinada idade ou para qualquer idade? Não, eu acho que uma pessoa com 50 anos é bom examinar bem a situação. Ele na hora está falando para ver o coração aos 35. Agora, eu acho que o estado geral da pessoa é preciso ver as comorbidades aos 50. Agora, aos 65 anos, a pessoa já tem 3 comorbidades. Não interessa quem é. No mínimo. Me fala quem é e manda que eu vou descobrir as 3 doenças que ele tem, se ele ainda não souber. Manda para mim que eu falo. Sempre tem. Isso é batatófilo. Mesmo aquela mulher, por exemplo, que está hoje aí na revista, que tem 101 anos, que nunca precisou de médico nem nada, vai examinar que ela deve estar batendo quina em alguma coisa. A primeira coisa, pede para ela para andar. Você olha a marcha da pessoa, você já vai ver a caminhada dela, já vai ver, não, já deve ter alguma coisa aí. Está assim na articulação, tal processo desse, né, entende? Como diz lá o cara chamava Benício. Então, assim, o seu processo é de Benícios. São os benícios do seu joelho. Você sabe o que é benício? Está entendendo? Então, é o problema de articulação, por exemplo, coluna. Vai dizer que não tem? Sempre tem. A pessoa tem que ver. Professor. Tem que ver. Professor, então, eu como nutricionista também gostaria de enfatizar que mesmo você tendo uma dieta super balanceada, é muito difícil você atingir todas as vitaminas que são necessárias. Eu também acho, mas agora, um jeito você chega lá. Uma outra coisa também. Nós jamais podemos comer de tudo. Seja comida, seja fruta, seja o que for, qualquer prato ou culinária. Tem coisa que o nosso organismo não dá certo. Ninguém é igual ao outro. Por isso que a suplementação é necessária. Eu atualmente não como nada que seja cítrico. Nenhuma laranja, nada lima, nada disso, limão, nada disso. Eu não como mamão. Está entendendo? Nada disso. Mas eu como as outras frutas. O que eu como mais hoje nessa semana é manga e kiwi. Agora, por exemplo, teve uma pessoa que descobriu uma banana seca, desidratada aí, que é o máximo. Então eu pedi para comprar uma tonelada, falei só, você quer eu mando uma carreta para trazer o negócio? Que é o máximo. Ela vem, ela não tem nenhum bichinho lá dentro. Bichinho, olha, eu estou esperando para dar de presente para você. Porque nós fomos comprar uma de banana lá, e eu vi uma larva desse tamanho só. Aí ela falou assim, você não vai jogar isso tudo fora? Eu falei, não, isso aí não tem nada, ela estava aqui, ó. Eu vou comer a outra, estou examinando, não tem nada, eu como. Ela achou um absurdo aqui, ó. Então eu falei assim, ó, na minha terra, os meninos falavam, bicho de goiaba é de goiaba, se não mata, alerja, né? Não é isso? Isso era brincadeira da meninada. Mas o caso todo é o seguinte, essa outra, eu estava olhando, você vai ver, ela vem empacotada em plástico. Cada pedaço de banana, sabe? Empacotado. Você tem que desfazer o pacote para comer. E desse tamanho. Aquilo é muito bem estudado. Agora, a firma parece que é gente muito boa. Então, eles vão comprar lá uma opção. Quando comprar, você vai poder comer a banana de novo. Porque depois daquela, a banana do macaco, ela não pode comer mais, não. Tem um macaco na caixa. É a do macaco que tem larva. Aquela tem larva. Eu sei disso há muito tempo. Eu sei, mas eu olho uma por uma. Eu geralmente como e passo a faca no meio para ver como é que está. Tá? Gente, eu não como nenhuma tâmara sem ver dentro.
Valdo, onde é que tem essa banana? Hein? Essa banana, onde é que vende ela? Olha, estão arranjando aí para mim, eles vão trazer aí. Se eu pudesse, eu ia comprar um monte para distribuir para vocês, porque essa é boa. Mas para distribuir aqui, eu não ia dar um pacote, não. Ia dar uma por uma. Ela é muito bem bolada. Agora, é a melhor coisa de banana desidratada que eu já vi até agora. Agora, você falou das 3 refeições, né? É. Na parte da manhã, o que normalmente você come? Amanhã? Das 4 da manhã. Às 4 da manhã. É. Eu geralmente como alguma coisa de sal. Existe, por exemplo, um negócio de peito de peru que não tem muito colesterol. Quando eu acho, eu tiro uma fatia daquilo. E como isso com casca de pão. Está entendendo? Agora, junto com isso, eu como alguma fruta, alguma coisa nesse sentido. Agora, atualmente, tem uma coisa que tem me ajudado, que são as broas lá do Mufato. Essas que eu falei. Aquelas desse tamanho, o nome é o seguinte, na minha terra, essas broas tinham um nome. Eu não sei se eu devo falar aqui, deu? Era cocô de vaca. Que ela aparece, a hora que faz ela grandona, ela se parte toda igual cocô de vaca. Vocês já viram o cocô de vaca quando parte? É justamente isso. Então o processo é esse, é um estrume. É estrume. Aquilo ajuda muito. Dá muito apetite para a pessoa. Entendeu? Agora você vê, a gente tem que levar tudo no fair play. Agora, olha, essas broas, quando elas estão bem feitas, elas não podem estar queimadas por baixo. Entende? Quando elas são bem feitas, que estão bem, que ela repartiu toda, que parece terra do Nordeste, na época da seca. Aquilo é uma delícia. Agora, todo mundo que você dá para assim, onde é que você arranjou, porque eu vou lá comprar hoje? É uma delícia, porque ela não tem excesso nem de gordura, nem de açúcar, nem nada. E é um milho puro. Você está entendendo? Vale a pena. Essa aí também me ajuda de manhã. Agora, ó, de manhã, o que é que eu tomo, além dessas frutas? Tem esse tipo assim, ó, de fruta seca. Tem várias frutas secas. A melhor fruta seca que tem é o kiwi para mim. Eu estou falando, gente, é o meu paladar, cada pessoa tem o seu. Não serve, o meu não serve de padrão, de paradigma para ninguém, não. Tem que ver. Mas o melhor que tem é o kiwi sem açúcar. Ele recortado, seco, desidratado, sem açúcar. Aquilo você começa a comer, não tem jeito de parar. Eu tenho que comer assim, faço um tanto deste lado. A hora que eu como é só aquilo, não posso ver o resto. Senão a tentação danada de acabar com o estoque. Esse negócio de acabar com o estoque é um perigo. Agora, aqui é uma coisa boa também. Mas agora, tem vários desses secos que vale a pena, mas tem uns que tem muito doce, etc. tal, que isso não é bom, que ele engorda muito. O meu eu como tudo sem açúcar. O negócio é esse. Outra coisa séria é a cereja e de certos tipos, vale a pena. Ela seca também. Agora, e questão de líquido? Só água que você bebe? Eu só tomo água, né? Você não toma Às vezes, uma vez ou outra, como por exemplo agora, esse mês não é capaz de fazer frio. Se o negócio for para 1, 2 graus de madrugada, eu preciso tomar alguma coisa quente, porque aí faz parte. Então, em vez de tomar água, eu tomo boldo. Agora, o boldo que eu tomo é o boldo do Chile. Aquele exatinho, arrumadinho. Agora, ó, sem açúcar. É muito importante. Agora, veja, vocês pensam que isso é ruim? É a vovozinha. Não é. É só treinar. Você vai começar a tomar, que daqui a pouco você vai gostar. Eu gosto de tudo isso assim, sem açúcar. E olha só, eu não gosto de jiló. Eu não gosto de nada amargo. Pois é, a couve, por exemplo, eu não gosto de couve. Eu não entendo quando o senhor fala que a couve é amarga e toma chá de boldo. Mas o chá de boldo, para mim, não... O chá de boldo ajuda o processo digestivo, você sabe. Agora, professor Valdo, olha só, a couve, na época que eu era menor lá no interior, era amarga. Agora tem uma couve manteiga que não é. Aqui, você está se comparando comigo. Você é fêmea, eu sou macho. Mas eu como couve. É outro, gente. É outro. Mas eu como couve. A couve manteiga não é amarga, não. Agora, ó, você entendeu, então,
Você entendeu? A minha comida de madrugada. Agora, eu como geralmente 4 horas, porque eu levanto muito cedo. Eu, às vezes, começo a trabalhar, gente, é meia-noite. E aquilo vai. Eu vou até às 6, 7 horas. Isso aí não é de brincar. Entende? Isso varia muito, depende dos horários que eu vou dormir, etc. Tal. Entende? À tarde, esse lanche se repete? Na parte da tarde? Não, são só esses 3 que eu falei, não tem mais nada não, que é isso. Ela lá, já está querendo arranjar. Aí numa cintura que aguente. Não, mas você almoça cedo. Aí depois você lancha na parte da tarde. Você toma água. Nem um pãozinho, nada. Não. Isso muito raramente. Quando é assim, às vezes eu como uma manga, uma coisa. Às vezes eu estou lá de tarde, chega alguma coisa aí para a gente comer, aquilo apetece, uma coisa, então você come uma frutinha, uma coisinha ou outra. Valdo, o boldo... Mas geralmente eu não entro nisso. Valdo, o boldo você toma um copo, um chá, como é que você faz? Não, o boldo geralmente é meio copo desse. Igual essa água que eu tomei. Você já viu que eu nunca encho o copo d'água. É metade. Porque assim, ele é impressionante, né, o boldo. Em termos de digestão... Ajuda. Ele é impressionante. Ele ajuda. Ele ajuda, às vezes Agora, o problema dele não é isso, não. Eu tomo boldo de manhã, quando está frio, porque eu não quero tomar água com açúcar. Não, você está entendendo? Ou água quente pura. Mas, assim, porque o meu negócio é tomar uma coisa quente por causa do frio, gente. Na minha idade, vocês vão ver isso daqui a uns anos. Vocês vão sentir muito mais frio do que vocês estão pensando. Vocês não veem que eu estou sempre com alguma coisa? Aqui, ó. Aqui. Ó, as luvas estão aqui. Qualquer coisa eu ponho. Se eu começo a mexer com muita água, minhas mãos esfriam. Mas ele ajuda, Valdo, inclusive até no tratamento de doenças gástricas, tudo. Ele é excelente. Ele ajuda, eu sei intestino. E outra coisa, o boldo do Chile é o melhor dele. Você tem que colocar e na mesma hora ele tinge, fica de outra cor. Senão não vai. Um só. Meu pai tomava direto isso também, vivia falando. Não, isso aí é coisa da minha mãe, isso aí é coisa lá de Monte Carmelo, da minha infância. Eu acostumei com isso. Agora, tinha umas coisas que eu gostava demais que eu não posso mais. O hortelã, por exemplo, a minha mãe fazia hortelã com leite, que era uma loucura aquilo de bom, mas eu não posso com isso mais, leite, essa coisa. Agora, por exemplo, pão, assim, se tivesse padaria aqui... Pão, eu vou te contar, mas esse eu acho que eu não devia te falar, né? Porque todo mundo vai querer comprar isso. O melhor pão que tem para o meu paladar, e alguns amigos meus também acham, é o pão italiano do Bufato. Agora, o que se passa? O melhor deles é o compridinho mais mole. O segundo melhor é o mini pão desse tamanho, duro, que parece uma pedra. Agora, o terceiro é aquele grandão que parece as coisas do Rio. Lá o Rio, quem fazia era aqueles franceses lá que faziam o pão italiano desse jeito. Mas ele também é duro. Agora, o comprido é o melhor que tem, que ele é mais mole, mais fácil de comer. Uma outra coisa, é preciso ter muito cuidado com seus dentes e com as bochechas. Devido ao processo de ser duro. Agora, ó, outra coisa que eu quero falar para vocês. Existe aquele golpe da maçã seca desidratada, que é feita, eu vou falar hoje, aonde que é feita. Ela é feita em Medianeira. Agora, o que se passa? Aquela lá, quando você abre o saquinho, tem que comer ou dá para os outros para comer, porque senão depois, aquilo como que murcha. Tem que ser na hora. Tem que ser na hora. Agora, o que se passa? Aquilo é preciso ter cuidado também, porque, por causa dos dentes e da bochecha. Aquele negócio que eu tive na bochecha, que eu falei que eu tinha tido aí, passou meses o negócio melhorar, foi por causa de um processo desse duro que eu fui comer e mordi a bochecha sem querer. Fiquei esganado na hora, uma fome danada, aquele negócio muito gostoso, devo ter enchido a boca demais, ninguém estava presente, só amparador. É um problema. Val, o que você acha desses pães que vêm com fibras? Que eles botam 7 grãos, 5 grãos? Isso não, alguns desses são bons. Tem um de 28 grãos. Tem tudo. É uma loucura. A Graça de vez em quando compra, a gente de vez em quando compra. É saudável. Tem uns que são bons.
Tem coisa boa nisso. Agora, ó, tudo isso se dever à fabricação, devido a esse processo de glúten, o problema lá daquela, a outra firma que está colocando coisas ali, isso aí precisa ter cuidado. Tem aquele cara que apareceu na televisão recentemente, que é especialista, falou assim, quando você vê qualquer coisa que está muito sofisticada em matéria de química, não coma nada. Desista disso. Tudo que fala que está muito sofisticado, que é coisa recente, que estão mexendo, que isso pode ser do Monsanto, aquelas coisas todas, entendendo? É preciso deixar para lá. Ele falou isso bem claro. Então o problema é examinar e ver. O que a gente faz? Professor, letra B aqui, página 21, argumentologia. A exemplologia. O detalhe decisivo fundamental, o fato da consciência para percussiente saber se a consciência em foco é amparadora ou assediadora. Detalhe decisivo auxiliar. O fato de a consciência para percussiente saber identificar exatamente o conteúdo da mensagem do parafenômeno vivenciado. Eu queria que o senhor detalhasse aí para facilitar, porque para identificar se é amparadora ou assediadora, eu tenho dificuldade. Eu tenho, mas olha, tem que insistir e procurar ver as coisas como é que são. A primeira coisa é o seguinte, se é um amparador, você vai se sentir bem. Aqui, ó, você vai se sentir bem com aquele. Então você começa a ver, se é um amparador, se aquilo que está acontecendo é uma coisa favorável para o andamento dos trabalhos que você está andando. Só isso já é um detalhe, você vai saber o que é. Quando é negativo, tudo é desagradável, desconfortável, não presta. Agora, do ponto de vista de identificar o conteúdo da mensagem, é a mesma coisa também, é igualzinho a mensagem, o conteúdo da mensagem boa. E o amparador, quem sabe um sabe o outro. Com um jeito a pessoa chega lá. Agora, o conteúdo da mensagem é sempre ver o que aquilo está favorecendo e a quem. Quanto maior o número da situação, mais óbvio fica o processo da mensagem. Todo fenômeno tem uma mensagem. E essa mensagem precisa ser identificada. Isso é o conteúdo do fenômeno. Agora, eu sempre digo, só der por banca quem tem competência. Em matéria de parapsiquismo, não se brinca com essas coisas. Não se deve ir para fazer um exorcismo ou ir para fazer um desassédio num poltergeist se a pessoa não tem experiência daquilo. Vamos ver um detalhe. Por exemplo, a sensação é agradável ou desagradável? Seria bem não, ela é agradável fim de papo. Não, agradável se é amparador. Se for... Pois é, mas você vai ver se é agradável ou não. Ah, tá, obrigado. Agora, por exemplo, se você tem dificuldade, você deixa a coisa caminhar. Você envolve o processo com você, para você sentir. Isso é que é assimilação simpática, energética. Obrigado. Agora, depois você tem que fazer o desassédio, né? Porque senão você vai levar o lobisomem para casa, quer dizer, lobisomem, ou marimbondo, alguma coisa nesse sentido, né? Aí você escolhe, para ver o que você gosta. Vespa. Hoje mesmo eu vi uma Vespa, na hora que eu estava entrando lá para almoçar, uma beleza de Vespa. Toda recortada, etc. Estava na parede, eu deixei que ela estava viva lá no negócio. Uma beleza aquilo. Tem umas vestas que eu vou te contar. São verdadeiros Exus. Na época do carnaval. É tudo colorido, bonito, sabe? É uma coisa. Filho. Ontem enviei pergunta a propósito de uma projeção onde me vi vestida com roupa que não possuo. Você disse que precisaria saber mais detalhes da situação para poder opinar. A roupa era moderna e o lugar era São Paulo. Havia uma companhia comigo. Eu perguntei a essa pessoa qual seria o mecanismo responsável pela vestimenta que as consciências modernas ou projetadas usavam. E ele me disse que isso era da responsabilidade do mental soma. O que você me diz disso? Não, isso aí é aquele processo das vestes. Quando a pessoa se projeta, que veste que ela usa. Você pega depois no projeciologia e procura a palavra veste. Você vai ver a explicação que nós fazemos do assunto. Aí é o problema. Uma boa parte das pessoas, às vezes, ela se projeta de pijama, que a dormiu de pijama, ela se sente empijamada na hora que vai lá.
Agora, o pior da história é a hora que a pessoa está de pijama e ela olha e está sem chinelo. Aí ela começa a andar. Aí ela vê, fala, gente, houve alguma coisa. Será que eu estou fora do corpo? Isso é um dos processos que tem para a pessoa sair do sonho. É ver se você está descalça, toda arrumada e descalça na rua. Quer dizer, é um negócio absurdo. Então, a primeira coisa é o seguinte, fica olhando na vida ordinária sua, se tem alguma coisa absurda. A hora que você acostumar em procurar coisas absurdas, você vai fazer essa procura quando estiver fora do corpo. Você vai ver que você está em projeção. Aí aumenta, na mesma hora, a lucidez da pessoa fora do corpo. Vale a pena. Como se explica aquela espécie de curto-circuito que é muito comum acontecer com as pessoas, quando a pessoa toma uma espécie de choque, e de maneira popular, as pessoas dizem que estava com um encosto. Esse processo físico está associado com o parapsíquico? Olha, aí varia, isso depende mais. Esse negócio de curto-circuito pode ser apenas o streaming do menino na hora que ele está fazendo xixi. Isso varia muito, tem que ver. O menino vai fazer assim, isso aí tem que examinar. Cada caso é um caso, tem que ver as sensações e os resultados disso. Poderia aprofundar em taxologia, item 4, conscienciologia. O detalhe decisivo é o curso intermissivo pré-ressomático. Olha, nós, na conscienciologia, trabalhamos mais diretamente com aqueles que são intermissivistas, que fizeram esse curso. Por quê? Nós temos mais facilidade de trabalhar com eles, que entendem mais do assunto, que já começaram a estudar isso antes de renascer aqui na Terra. De modo que o detalhe decisivo é justamente, vocês veem dentro da conscienciologia alguma coisa superior ao curso intermissivo? Eu não vejo. Não tem jeito, não, Dulce, não tem saída. Em paradoxologia, o paradoxo do detalhismo ser superior ao perfeccionismo. Sim, o detalhismo é o que a gente precisa. Por exemplo, eu uso a técnica do detalhismo, mas eu não uso nenhum método de perfeccionismo. Perfeccionismo é doença grave. Às vezes é um processo até psiquiátrico. É um perigo. O processo do workaholismo, o problema de eu ter tido um infarto, foi o workaholismo. Até um certo ponto é um problema de detalhismo, está errado. Hoje eu não olho isso, eu olho o essencial. Mas eu não vou querer fazer tudo. Nem sempre a gente consegue tudo. Eu consigo fazer aquilo que eu posso. É a vida. Desde que eu conheci a conscienciologia, me identifiquei muito com os conceitos e me dedico aos estudos. Assisto a tertúlia quando posso. Comprei alguns livros e fiz um curso em Foz. No entanto, meu namorado fica dizendo que isso é fanatismo, coisa que eu discordo. Porém, não tem argumento para dizer o contrário. O que eu posso dizer para ele com relação a isso? Pergunta para ele o que ele está fazendo e depois compara e vê quem é que é fanático, se é ele ou se é você. Olha o que ele gosta, o que é que ele se dedica, o que ele faz. Veja bem, vê se tem videogame. Se for, ele é fanático. O cara que joga videogame todo fim de semana é fanático. Agora, ó, o Rubo Cérebro, que às vezes ele está vendo na televisão algum processo até de pedofilia, você não está sabendo nada. Olha, quem está bobo na praça, o jacaré abraça. Abre o olho, é preciso examinar. Ele às vezes está vendo alguma coisa porque ele está com medo de algum conceito da conscienciologia que você possa um dia identificar e vai colocar na balança. Vai dar uma balançada nele. Ele vai ficar, deve ser isso. Agora, mostra para ele que não tem fanatismo nenhum, que o processo é racional. Primeira coisa, é o princípio da descrença. Seria bom você levar para ele o princípio da descrença. Esse que está escrito aí, ó, princípio da descrença. Não acredite em nada, nem naquilo que eu falar para você. Faça a sua experiência por você. Pergunta se ele é capaz de fazer isso. Se ele tiver uma empresa, fala com ele para levar o princípio da descrença e colocar na diretoria da empresa. Vê se ele tem gabarito e testosterona para fazer isso. Aí você vai falar assim, quem é que é fanático? A ortocriticidade é atributo de pessoas evoluídas, um verdadeiro indicador da homeostase do ambiente. É um detalhe decisivo que diferencia e denuncia a intencionalidade de alguém, tanto o criticador como o criticado. Por exemplo, quando o repórter da Globo criticou o técnico da seleção, mostrou sua intenção assediosa. Poderia comentar esse mecanismo de detalhe decisivo no gesto da crítica a si e aos outros? Não, eu acho o seguinte,
Criticar um técnico de seleção não quer dizer que tenha atenção ou intenção assediosa. O técnico está lá para ser criticado. Depois do juiz, quem é que deve ser mais criticado num jogo? Na minha terra, quando eu era pequeno, já era assim. É o técnico. Ele está lá para receber traulitadas. Esse que era o nome antigo. Traulitadas. Quer dizer, eu não vejo isso como a sério. Vamos ver essas coisas com calma aqui. Eu não sei o que o repórter da Globo falou, mas agora, criticar, cada um faz o que pode, né? Agora, esse mecanismo do detalhe decisivo no gesto da crítica a si e aos outros. Nós precisamos fazer crítica a gente, mais do que aos outros. Agora, depois que a gente faz muita crítica a gente às vezes começa a aprender a fazer crítica aos outros. E a heterocrítica é a mais difícil que tem de ser feita. É necessário ter muito mais discernimento. É preciso de conhecer bem as coisas. Se o processo não é da gente, a gente tem que dar desconto, porque é outra pessoa. Não tem ninguém igual ao outro. Então, toda heterocrítica tem atenuantes e agravantes. E nós temos que levar isso em consideração. Agora, a autocrítica já é outra coisa. É a pessoa que está fazendo para si mesma, ela conhece tudo. Quem deve conhecer mais você é você mesmo. Se a sua autocrítica não é boa, o erro é seu. Não pode culpar ninguém. Agora, a heterocrítica já precisa de mais essência, competência, bagagem experimental, saber a coisa, ter vivência. Senão está danado. Mas eu acho que todo mundo precisa de ser crítico. Não dá para viver corretamente sem crítica. Professor, queria voltar aqui para a taxologia. Estava pensando aqui no caso da especialidade ressexologia. O detalhe, não está nessa listagem, mas o detalhe seria a recim? Detalhe da ressexologia? A recim é uma boa, né? Mas às vezes você pode encontrar uma coisa mais ainda atrás da recim. Mais profunda ainda? Mais, porque depende do temperamento da pessoa. Você tem que examinar qual é o temperamento da pessoa. Ela, por exemplo, é muito autocrática. Então, o negócio mais sério é a autocracia. Ela, por exemplo, é orgulhosa demais. O negócio mais sério seria o orgulho. Então, são de condições aí, né? Recim, ressex, examinar. Aí você pegaria o detalhe decisivo para aquela pessoa. Agora esse verbete, que é essa listagem que me lembrou muito aquele verbete da palavra-chave. A gente fez um brainstorm lá, né? Mas não é a mesma coisa. Agora, olha que a nuance é um pouquinho diferente. São essas nuances que eu quero chamar a atenção. É isso que eu chamo a técnica da circularidade. Chega na aproximação simples, chegou perto, mas é outra coisa. Não há uma identidade absoluta em nada que eu estou escrevendo. Mas há similaridades, aproximações simples, parecenças, isso tem. Mas identidade absoluta não tem nada. Por quê? Porque os assuntos são complexos, né? Eu não posso ficar aqui agora falando só em bobaginhas superficiais para vocês. O negócio nós já estamos aprofundando. Veja bem, esse verbete é o 1619. Eu tenho mais 130 em cima disso. Quer dizer, eu já estou chegando ao 1750. Professor, para aprofundar o entendimento, é interessante fazer essa comparação. Eu estava abrindo aqui a listagem aqui para ver a diferença entre uma coisa e outra. Professor, eu gostaria de saber a confiabilidade. Eu me deparei com um livro lá na Holoteca de Hermínio Miranda. Sim. E ele fala da série existencial da Anne Bissan com Jordano Bruno e a Hipácia. Eu queria saber se é confiável isso. O Hermínio é um grande amigo meu, conheço há 50 anos, ele é fora de série. Ele até vinha aqui agora uma temporada, mas devido a um processo dele, ele não pôde aparecer. Agora, o que se passa? Ele é um estudioso, poliglota, um grande homem, escreve muito bem e é muito lógico. Pondera as coisas dele. Veja bem o que é que você vai ver. Agora, vale a pena estudar o processo. Esse caso aí da Hipácia, vale a pena a gente pesquisar. Você sabe, a Hipácia tem até um busto dela aí no caminho da lógica. Agora, recentemente, eles estão falando mais da Hipácia, devido ao filme.
devido ao filme. Eles estão falando mais nela. Saiu agora recentemente nos jornais, vários artigos estão falando em passe. Hein? O que tem? Ele pode encontrar lá no Rio. Qualquer coisa você fala com ele, você encontra ele lá. Tá certo? Ele é fora de série. Ele sempre foi uma das cabeças do movimento espírita, desde a minha época. Um grande homem, um grande intelectual, um grande escritor. Valdo, voltando àquela questão lá do suplemento alimentar, ele tem muita base na ortomolecular, principalmente dos componentes. Não, a ortomolecular oferece para as pessoas os suplementos alimentares. Aquele suplemento de... Mas isso não quer dizer nada. Ele não foi feito para a ortomolecular, não tem nada disso. Ele é um conjunto de vitaminas, minerais, óleos, elementos especiais, só isso. E você pode confiar que o negócio funciona. Escuta só, vocês já viram, todo mundo aqui arranja resfriado. Vocês já me viram resfriado nesses últimos anos? Você pensa que eu devo isso aqui às minhas energias? Não. Em parte é o ultrapreventivo. Mas uma parte sua aí é do ortomolecular, aqueles dos comprimidos. Tem uma parte da sua complementação de comprimidos que é ortomolecular. Eu estou perguntando. Não, ortomolecular não tem nada, atualmente não tem nada. Esse aí, por exemplo, é indicado. O meu amigo lá sempre receitava o ultrapreventivo e outros desse tipo. Mas não é só isso, mas eu não uso nada hoje. Hoje não. Como suplemento é só esse. Entende? Atualmente eu não tenho mais. Mas como você eu estou tomando remédio demais, né? Eu tomo 9 tomadas todo dia, muita coisa. Mas você se baseou para, principalmente complemento de comprimidos, aí, de vitaminas e sais minerais, não sei. Pois é, não, aquele é bom. Eu sou o cara que tomei muitos desses suplementos quando era menino, desde lá de Uberaba, sabe? Tinha um negócio que chamava Several, era um negócio enorme, também era desse jeito, era um conjunto de vitaminas. Mas agora esse aí é o melhor, não ataca tanto o estômago, não dá problema, não te dá diarreia, não dá nada disso. Funciona. Mas você obteve isso tudo com receita médica? Pegou médico ou você... Não, eu sou médico, né? Eu vi essas coisas, eu conheço esses textos lá de Miami, essas coisas todas, isso é antigo. Agora, quando eu encontrei com o nosso amigo, eu lembro que ele estava receitando essas coisas, do jeito que é, mas eu já conhecia isso muito antes. Que houve uma época que tinha o Póvoas, tinha uma parte que você pegava dele, né? Hoje, mas o processo é que isso aí, hoje, eles estão comprando tudo pela internet. Você comprou agora o Ultra Presente pela internet, eles mandaram direitinho, né? Pois é. Você especifica tudo certinho e vem para você. Todo mundo está usando isso. Quem é que está aí com o microfone? É alguém? Como é que é? Agora é a hora do João esticar o braço e pegar. Quase sempre no fim, a hora que eu falo isso, ele pega e fala alguma coisa. Ele sempre tem alguma coisa que ele deixa para o fim. A outra é a Fafá, mas hoje a Fafá não está aqui. É você, a Fafá e a Luimara. É a turma do fim. É o que faz o fecho. Sabe? É a corda do soneto. Arte final. Sim. Está funcionando? Na paradoxologia, na legisologia. Eu estava ouvindo perfeitamente, porque está no mesmo nível que eu. Aqui eu me escuto tudo. Lá eu estou escutando, você está vendo? Bem feito. Não, acho que a paradoxologia e legisologia, eu gostaria que você comentasse principalmente o final da paradoxologia e legisologia. O paradoxo, técnica do detalhismo e corte das insignificâncias. Até um certo ponto, eu já falei aqui, que eu discuti isso aqui com uma pessoa que perguntou. O problema é o seguinte, se a pessoa olha a técnica do detalhismo, ela acaba chegando naquilo que é secundário, que é demodé, ultrapassado, que não interessa, que se torna sem significado, é insignificante. Então ela tem que mandar isso para o escambau, acabar, que é justamente o processo do paradoxo. Porque é muito importante você ver
o detalhismo e acabar com a insignificância. Tudo é processo de detalhismo. Quer dizer, tem um detalhismo bom e tem um detalhismo que você deve despachar, que não interessa mais. Então isso também tem que ser levado em consideração. Agora o outro que você estava falando aqui... Não, é que deu para entender. Eu, mas porque eu fiz uma correlação entre as duas, né? Tem insignificância, detalhe, às vezes é quase a mesma coisa, né? Não, é o pormenor, é a minúcia, é a nuance. É porque eu pensei, foi a lei do maior esforço, às vezes ela é solapada pela insignificância, né? Você tem um maior esforço, mas você fica num detalhe insignificante, às vezes, né? Às vezes a correlação aqui. Sim. Alô? Oi. Você estava falando de depuração afetiva e você falou do duplismo libertário. Quais são os detalhes decisivos desse duplismo libertário? O detalhe decisivo... Duplismo libertário. Quais são os detalhes decisivos desse duplismo? Aí depende do nível da pessoa mesmo. Me coloca o plot da pessoa. Qual que é o contexto dela naquele momento evolutivo para eles examinar. Tem que ver, porque cada um tem o seu, no momento certo, etc. Tal. Tá, foi daquele verbete da pessoa já depois da terceira idade, quando está fazendo a depuração afetiva. O que é que você quer? Aí você falou sobre o duplismo libertário, é isso que eu estou te perguntando. Pois é, o duplismo libertário é aquilo que a dupla se junta para melhorar o processo da evolução dentro do processo da conscienciologia, para a libertação dela. Então ela vai seguir o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, no caso, é o Código Duplista de Cosmoética. Existe isso também, que eu já escrevi sobre esse assunto. Então, nesse ponto, os dois fazem a convergência. Às vezes vão fazer até um livro em coparceria, coautoria. Os dois se juntam para fazer um livro junto. Isso tudo é um processo libertário. E outra coisa, os dois vão fazer o problema para pegar a retrocognição na próxima vida, fazendo então o autorrevezamento duplo, em conjunto. Então é uma dupla, no caso a dupla evolutiva. Vale a pena pensar nisso. Né? Agora, com a duplologia, essas coisas todas se duplicam, né? É diferente, ajuda, né? Valdo, aqui. Eu queria entender como que a pessoa faz para adquirir a habilidade de captar mais rapidamente esse detalhe decisivo dos fatos, parafatos, das vivências dela. Falando em bom português, puro observando. Fazendo observação atenta dos detalhes das coisas. Entende? Por exemplo, as mulheres são melhores para ver os detalhes, mas elas não são tão boas para pesquisa. Você está entendendo? Porque ela vê o detalhe, às vezes, superficial, mas ela não vai tão profundamente no processo, que exige pensar mais, etc. Tal. Ela vê a cor do vestido da pessoa, mas não vê, às vezes, alguma coisa mais séria que estava lá com a pessoa. O revólver desse tamanho que está na cintura, ela não viu. Estava saliente, ela podia desconfiar, não viu mesmo. Já o homem não lembra bem qual que era a cor da camisa, não, mas tinha um negócio saliente, parecia um revólver. Aí já muda tudo o detalhe. Você entende? Então, esses detalhes seria bom sempre a pessoa observar. Agora, quando a pessoa se acostuma com isso, uma das coisas, por exemplo, que eu recomendo para quem está começando, para melhorar o problema da atenção dividida, detalhe pormenor, é a pessoa ver os erros que tem no texto que ela lê. Um livro, um artigo, uma revista, um jornal. Ela vê tudo que chama a atenção e anotar, com detalhes. Com o passar do tempo, ela vai identificar uma série de condições que os outros não veem. Ela vai ver erro dos outros, às vezes em livros que eles acham que está perfeito, já foi revisado, que não tem erro nenhum, sempre tem.
Então, isso aí amplia a visão de conjunto da pessoa em matéria de detalhes. Ela vai ser boa, assim, na hora que sair do corpo, ela vai ver tudo quanto é detalhe. Agora, outra coisa. Todo mundo que procura fazer pesquisa vendo detalhes, ela se transforma, pouco a pouco, numa pessoa mais reflexiva. Toda a reflexão dela fica mais profunda. É o detalhe que leva a isso. Você tem uma visão rápida das coisas, é uma visão assim, perfunctória, superficial, não entrou na essência do assunto. Quase sempre na hora que você começa a entrar na essência do assunto, entra mais detalhe. Você entendeu isso? Então é muito importante aprofundar o processo da observação, da análise. Isso é que é hermenêutica, que é a interpretação. Tá certo? Sim. Professor, na questão dos interrelacionamentos, qual seria, nos interrelacionamentos, qual seria a decisão básica, fundamental, na questão do temperamento entre ou uma dupla ou um grupo? O problema é você examinar uma pessoa e ver qual é a tendência básica dela. Aí você vai ver o caráter. O caráter é o temperamento. Mas o caráter, ele é elástico. O olho do furacão da pessoa. Olha qual é o interesse dela. Você tem que começar por aí, até chegar lá no fulcro, no olho do furacão, ver como é que ela é. A tendência dela é essa. Com o passar do tempo, você vê toda a pessoa e fala assim, não, se você falar isso para ele, eu já sei, a resposta dele vai ser essa. Cada temperamento dele. Todo mundo é assim. Com o passar do tempo, você pode deslindar todo mundo fica aberto para você. Você lê nos gurgumiros, nas entranhas, no interior, no íntimo, no avesso da pessoa. Isso é que é importante. Muita agora, observação. É o detalhe, é o processo do detalhe. Poderia aprofundar o conceito da autoparaprospectivologia? O processo todo é o seguinte, a prospectiva, vocês sabem o que é, é o problema de prever as coisas, você vê o que vai acontecer, isso é a prospectiva. Antigamente tinha uma ciência que hoje está desacreditada, devido principalmente aos economistas, que é a futurologia, isso tudo foi por água abaixo. Hoje eles até não usam mais isso, que ela está prostituída, a palavra prostituída, tá? Futurologia. Então hoje eles usam mais prospectivologia ou prospectiva. Agora, a paraprospectiva é aquela que você vê do ponto de vista extrafísico. Não só as consequências a partir do ponto de vista extrafísico, como também o jeito de você ver do ponto de vista extrafísico. E a auto é aquilo da própria pessoa. Então, autoparaprospectivologia é a ciência do estudo de você prever as coisas de uma maneira multidimensional, abrangente, dentro do parapsiquismo. Favor aprofundar como e quando cancelar um item de uma folha de avaliação do conscienciograma. A hora que você viu que você dominou aquilo que você já sabe, já superou. Por exemplo, qualquer pessoa que nós pegarmos aqui, nesse salão, e pegar certas folhas do conscienciograma, as folhas que são ímpares, do lado esquerdo da folha de avaliação, aquela página do lado esquerdo, vai ter alguma que não diz respeito a vocês. Por causa da infância, que é diferente, alguma coisa nesse sentido, o que vocês estudaram. Tem muitas que não tem. Pois é, por exemplo, o processo de gênero. Às vezes, por exemplo, não vai falar de um homem sobre menarca, TPM, parto. Homem não tem isso. Não vai falar de mulher sobre ejaculação. Não tem isso. Pois é, a longevidade, por exemplo, uma criança aí, ou um menino, ou um rapaz de 25, não vai falar do outro que a gente está falando da quarta idade. Então, sempre tem alguma folha de avaliação, algum item, que você pode riscar de cara. E tem gente que fica feliz da vida, porque chega, risca uma opção, daí a pouco começa a empombar. O negócio dá para trás. Não, todos esses são difíceis para mim. É muito engraçado, isso tudo eu já vi nos cursos. Agora, eu já vi isso, inclusive, fora do Brasil, nos Estados Unidos.
Então. Tá, mudando de assunto. Você fala que a pessoa física, nós temos que ter o pé de meia para ficarmos independentes e não ficarmos pensando justamente no dinheiro. Não ser parasita nem destrói. Né? Isso. No caso da pessoa jurídica, de uma empresa, o que seria o equivalente a isso? O equivalente na empresa é aquilo que eu tinha nas nossas lá. É a reserva. Isso. Eu tinha reserva de... Veja bem, presta atenção que eu vou falar. Eu tinha reserva, eu e meu sócio, de carreta. Você me entende? Uhum. A carreta ficava limpinha, bonitinha, pintadinha, certinha, esperando. Se qualquer uma outra tivesse problema, ela tinha que ir para o estaleiro, como a gente falava, vai para o estaleiro, quer dizer, tem que ir para a reforma. Entrava a que estava lá sobressalente. E reserva... Agora, veja bem, a hora que nós fazíamos reserva de carreta, você deve pensar que não faltava mais nada para fazer reserva. Tudo a gente já tinha feito, né? E a reserva dos custos fixos, por exemplo. Pagamento de empregados, etc. e tal. Depende do que é. Mas o que você sugere? Nós, por exemplo, nós tínhamos sempre um dado, ou para fazer propaganda, se fosse o caso, ou uma promoção, ou ajudar os outros, tenha sempre um percentual do resultado das coisas todas nossas. Tudo é desse jeito. Outra coisa, o nosso prolabore também era tudo estudado. A gente não tirava sempre, a gente procurava reverter na própria empresa o dinheiro. Está vendo? Mas nesse caso também era diferente, porque nem eu, nem o meu sócio não precisavam daquilo. Porque tudo era bico para a gente. Está entendendo? A gente não podia nem falar isso para os outros, porque ficava ruim lá, a gente como executivo, né? Ou no caso, proprietário, tem vários nomes para isso, patrão, tem um monte de nome nessa história. Mas, por exemplo, até o giro mesmo, o pagamento dos empregados, o salário, essas coisas todas. Isso é tudo ali rígido, né? Isso aí não tem... Não, mas qual era a sua reserva? Você te fazia reserva para isso? Não, nós fazíamos uma reserva grande para qualquer coisa. Lembra disso? E essa reserva... Essa reserva era aplicada, tudo. Sim, qual que era o... Mas era assim, fácil de usar, não era difícil. Então, a reserva de fácil manejo. O percentual dela era uma reserva de 6, que duraria 6 meses, 2 meses, 1 ano, 2 anos? Não, como é que era isso? Realmente alguns meses. Como é que você calculava? Tudo nós pensávamos vários meses. Você tem que ver que o processo não era de mês em mês, era de 15 em 15 dias que a gente fazia balanço. Nossa, é tudo muito detalhado. Você sabe aqueles cadernos com buraco assim para você passar a folha, para fazer despacho? Eu despachava isso todo dia, toda manhã. Um montão daquilo. Tudo a gente olhava. E às vezes aquele caderno era de uma empresa, outra da outra empresa, outra. Isso tudo a gente olhava. Agora, o que eu vejo é o seguinte, gente. A vida tem uma bênção. A bênção, uma das maiores que eu acho, é a bênção de você ter gente igual você, que essa é a humanidade. Toda empresa, como todo empreendimento, como um grande trabalho que a pessoa faça, tem uma bênção enorme. Eu sempre admirei isso. Qual que é a bênção? Por exemplo, você pega aí, não tem ninguém, não tem nada feito, está começando tudo na estaca zero. Você reúne as pessoas, daí a pouco você forma uma empresa. Daí a pouco, você pode ir embora para a Europa, aquilo já funciona sozinho. Cada um na sua função, tem o fluxograma disso, o cronograma daquilo, a situação toda. Eu ficava besta de ver a máquina organizada funcionando. Grande. Valdo, então... Achava o máximo isso então, aí. Agora veja, isso, em qualquer empresa você pode fazer isso, desde que tenha organização. É a primeira coisa, método, organização, disciplina. Tá, então extrapolando para as ICs também... O ideal é que a gente também... todas elas deviam ter essas trabalhasse coisas. Com reserva. Deve ter reserva, deve ter olhado tudo. Eu sempre falei isso aqui. Uhum. É tanto que chegou no certo ponto, todo mundo queria fazer IC. Todo dia aparecia uma nova. Eu fui um dos primeiros a falar, vem cá, vocês têm reserva para fazer isso? Baseado em que você vai se sustentar? Outra coisa, o povo quer vir para fora. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte, você tem pé de meia? Como é que você vai viver aqui? São as coisas mais sérias que tem, não só para a pessoa física, como para a pessoa jurídica. Todo mundo tem que estar de olho nisso. Não tem saída.
Agora, eu aprendi isso muito cedo, sabe por quê? O processo do Espiritismo, a gente fazia assistência, tudo era gratuito, né? E tudo é assim, é pela boa vontade do povo. É quem quisesse participar. Você não tinha mãos a medir. Você começava um trabalho e não podia confiar, porque você não sabia. Dava um negócio na cidade, pronto. Aquilo tudo caía de uma hora para outra. O povo que você está lá assistindo ficava vendo aviso. Então, isso tudo eu comecei a estudar. Não, nós temos que fazer reserva desse negócio. Eu tinha reserva em tudo. Entendi. Foi por isso que a principal empresa que eu criei no movimento espírita foi a Comunhão Espírita Cristã. Ela está funcionando do jeito que eu fiz. Tem mais de 50 anos. Está lá, firme. Na verdade, ela tem mais ou menos uns 52 anos. Isso aí é seríssimo. Outra coisa, nós começamos essa empresa, já tinha 20 departamentos. Atualmente, praticamente, tem quase todos os 20 funcionando. Entre esse departamento, tinha distribuição de 3 em 3 meses, de cesta básica, aquela coisa toda, e tem um negócio sério. Por exemplo, uma editora, que não é fácil, tudo funcionante. E fora aquele monte de sessão para assistir os outros, assistência disso, até hoje ainda tem. Agora, a turma que a gente colocou lá, tem gente desde o início. A principal pessoa que eu deixei lá está lá até hoje. Ela é mais velha do que eu, que é a Dalva. Fora de série, um exemplo, matéria de assistência. Então, o problema mais sério de uma empresa, qual é? Vocês sabem? Qual que é o detalhe mais importante de uma empresa? Ó, você ainda não fez a empresa. Qual o detalhe mais importante? O que é? Pessoal. É quem você vai arranjar para colocar lá. Então, o seu feeling, o nariz, de saber quem é o mais importante de tudo. É o feeling para saber as pessoas. Eu não sou bobo, eu escolhi vocês. Vocês olham que eu não sou nada besta. Nisso aí, vocês não podem falar que eu sou besta. Se falar, vocês estão indo contra vocês. Não dá bem. Aqui, não fica bem nisso aí. Eu estou já avisando, Não era o Groucho Marx, né? Que fala não, se esse clube me admitiu, ele não presta. Se a gente fosse eu não entro nele, porque ele me admitiu. Se a gente fosse seguir esse princípio. A mesma coisa, então, se nós formos ler esse princípio, está danado. Tá? Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 61 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 15 perguntas respondidas online, 31 votos presenciais, 14 votos online. Hoje vamos ter o recado da Priscila, do IPC, sobre o CIP. E antes, o Eduardo vai falar sobre Amigos Enciclopédia. Pessoal, boa tarde. Algumas pessoas têm perguntado para nós, para detalhar mais a configuração do laptop, que a gente vai sortear no dia 1º de agosto. Então eu vou dar mais detalhes dele aqui. A marca dele é Asus, tá? Ele vem com câmera embutida. A bateria dele são de 4,5 horas. A tela é widescreen. Ele vem com Windows 7, com Windows 7. O HD dele tem 160 GB. Memória RAM de 2 GB, tá? Um processador de 1.6 GHz e a tela é de LED. Tá? Então esse laptop vai ser sorteado no dia 1º de agosto e também junto com 10 cursos avançados, cursos de campo, muitos com 2 EPICONs, que nós vamos oferecer às pessoas que se inscreverem no programa. Tá? Nós estamos considerando esse 1º semestre. Né? Então, quem for amigo da enciclopédia no dia 1º de agosto vai estar concorrendo a todos esses brindes. Tá ok? Obrigado. Boa tarde a todos. O Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia convida para o curso integrado de Projeciologia, o CIP, turmas de Foz do Iguaçu e Cascavel. O curso aborda conceitos básicos da conscienciologia, dividido em 20 aulas e é sem pré-requisito. Então, Foz do Iguaçu, a turma de férias, do dia 12 a 23 de julho, são 2 semanas aí intensivas, esse CIP. Quem quiser se programar para vir a Foz do Iguaçu pode estar fazendo esse CIP de férias. E o CIP de sábado, com início no dia 31 de julho e término em 2 de outubro. O CIP de Cascavel, também no fim de semana, sábado e domingo,
a partir do dia 31 de julho, indo até 29 de agosto. Para maiores informações, acesse www.ipc.org. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é autoficção, especialidade autocediologia. Obrigada e boa tarde a todos.